Olá, camaradas. Boa noite, boa tarde, bom dia. Eu sou o professor Timóteo, vocês devem saber sobre isso. Terceiro ano sabe disso. Bom, e eu dei uma parada para repensar esse nosso distanciamento, esse nosso só passar atividades, depois pedir, passar para vocês lerem. E eu resolvi gravar alguns vídeos para ver se isso melhora nosso relacionamento. A esperança, né? A expectativa de que isso melhore. Observações importantes. A aula com base no livro que vocês têm, tanto em PDF no Classroom, como em casa, eu acredito que vocês devem estar com ele. E também existe o slide na própria internet, que é disponibilizado pela própria editora Saraiva. Então, vocês têm tudo em mãos para facilitar. Porém, lhes digo, é importante que vocês leiam o livro, tá? Não fiquem só com esse slide. Depois de trabalharmos os três teóricos, olha aqui eu trouxe para vocês aqui conhecer Marx, aqui, Durkheim e Weber. Deixa eles bem aqui. Olhe para lá, olhe para ali, certo? Depois de trabalhar com os três teóricos, o que cada um deles pensa sobre poder, política, Estado, lógico, de forma resumida, nós temos aqui algumas outras categorias. O que são categorias? Conceitos a serem trabalhados sobre poder e Estado. Sociedade disciplinar e sociedade de controle, tá? Então nós vamos ler um pouco e explicar. Há pensadores que analisam a questão do poder e da política sem dar primazia, sem preferir as relações com o Estado. Então, o francês Michel Foucault afirma que todas as instituições procuram disciplinar os indivíduos desde que nascem. Esse poder desenvolve-se por meio de gestos, atitudes e saberes. É o que chama de a arte de governar, entendida como a racionalidade política que determina a forma de gestão das condutas de indivíduos. Racionalidade política é a forma sistematizada de nos relacionarmos hierarquicamente, relações de poder, relações hierárquicas, relações de poder. Então se liga aí. Espera que tem um negócio no meu dente aqui. Então, se ligue. Ele fala de instituições. Quem é o nosso autor queridinho que fala muito sobre a importância das instituições sociais? Nosso querido Durkheim. Sim, nosso querido Durkheim, ele aponta a necessidade, a importância das instituições sociais para a nossa formação. Então Foucault enfatiza o quê? Que as instituições sociais, elas nos disciplinam, elas nos adestram, nos condicionam, nos influenciam. Como assim? Esses autores que nós vamos estudar agora, e esses dois conceitos, sociedade disciplinar e sociedade de controle, não focam muito no Estado, papel do governo, papel dos prefeitos, do legislativo e tal. Não. Eles focam em como a sociedade cria meios de dominar, sem ser colocando um ditador no poder. Como é que é esse meio? Simplesmente estabelece instituições. E as instituições vão fazer com que você se comporte da maneira que a sociedade quer. No sentido do jeito certinho, do jeito adequado. Menina, senta direito. Menino, não faz isso. Homem casado não faz tal coisa. Então, são vários comportamentos que são direcionados a partir das instituições sociais. A ideia de que não fale palavrão na igreja, não se comporte assim na igreja, não se comporte assim na escola você se comporta de um jeito, em casa de outro jeito. Tudo isso são as instituições nos disciplinando. Então acaba que existe uma racionalidade política, ou uma organização nas instituições diversas que nos fazem nos comportarmos da maneira mais esperada pela sociedade. Então, quando fala de instituição social, lembre de Durkheim, tá? Ele
aponta o peso das instituições sociais. Mas lembre também que Foucault, a partir das instituições sociais, pensa numa tal de sociedade disciplinar, onde nós somos dominados pelas várias instituições que fazem parte de nossa formação. Continuando. Deleuze declara que vivemos numa sociedade disciplinar, mas já percebemos a emergência de uma sociedade de controle. Como assim? Na sociedade disciplinar, o indivíduo passa de um espaço fechado para outro e não para de recomeçar, pois em cada instituição deve aprender alguma coisa. Então pense assim, sociedade disciplinar, eu estou na família, eu saio da família, vou para a escola. Lá na escola é um lugar, é um tempo e espaço, é um contexto em que eu vou aprender algumas coisas. Saio dali e vou para a igreja. Na igreja é um contexto, é um tempo e espaço que eu vou aprender algumas coisas relativas ao comportamento no ambiente eclesiástico. Beleza. Então você vai para o mundo militar. Você vai também ali no quartel ser arregimentado, ter um conjunto de aprendizados relativo àquele ofício. Então tudo isso você vai passando de uma instituição para outra, instituição para outra, e assim vai sendo disciplinado. Tá ligado? Sacado? Então, perceba. Olha aqui a figura. A ronda de prisioneiros de Van Gogh. Na sociedade disciplinar da família, a escola, do hospital, a prisão, as instituições confinam, adestram e elas vigiam os indivíduos. Tá? Então, vamos lá com outro teórico. Já vimos Foucault, já vimos Deleuze e agora vamos ver Adorno. Para o alemão Theodor Adorno, a sociedade de controle é como uma prisão ao ar livre. Então, não estamos falando mais da sociedade disciplinar. A sociedade de controle é como uma prisão ao ar livre. Os métodos de controle são de curto prazo e de rotação rápida, mas contínuos e ilimitados. Alcança-nos em todos os momentos e lugares, sem deixar possibilidade de fuga. Exemplos desses métodos de controle são as avaliações permanentes e a formação continuada. Quem é professor, quem vai querer ser professor de vocês, deve passar por algo parecido com isso, só de uma maneira mais online, cara. Vamos dizer assim. Outra forma de controle contínuo são os conselhos a respeito de saúde que estão presentes na TV e na internet. Deixa eu ver se ele coloca aqui. Não, mas ele é comum propagandear-se. Faça isso que faz bem para a saúde. Coma isso que faz bem para a saúde. São vários conselhos, vários direcionamentos que nós somos bombardeados diariamente para nos comportarmos de determinados jeitos. Sempre assim. Perceba que aqui Adorno não está falando de ir de uma instituição para outra. Ele está falando que essa prisão é o ar livre, porque independe do contexto em que eu esteja, independe da escola, independe se eu estou na igreja, a instrução é a mesma. E quando eu falo assim, olha, de curto prazo e de rotação rápida, o que é mensagens de curto prazo e de uma rotação rápida, ou seja, bastante dinâmicas. Nós estamos no mundo do dinamismo, estamos na internet, então estamos no contexto em que somos bombardeados com múltiplas mensagens no tempo todo. Então, foi previsto isso e estamos vivendo em parte o que nós chamamos de sociedade de controle. Na sociedade disciplinar, a linha de produção é o coração da fábrica. Na sociedade de controle, o serviço de vendas é a alma da empresa, ou seja, é como se fosse comparações. Uma comparação com a sociedade disciplinar é a linha de produção numa fábrica, porque aí fica o indivíduo lá em cima olhando e vendo se cada um
Olhando e vendo. Olhando e verificando se cada um está ou não trabalhando, conversando demais, batendo papo, contando piada, amolando. Então ele fica de olho, fica sendo disciplinado. Mas na sociedade de controle, o serviço de vendas é a alma da empresa. Então quem bate a meta, quem vai te vigiar é você mesmo, porque você vai sentir que é necessário alcançar a meta para conseguir ganhar o seu salário no final. Então, essa mudança é uma mudança que tira a pressão de fora para dentro e coloca a pressão de dentro para fora. Então, o marketing é um instrumento de controle social por excelência. Diz, somos todos consumidores. Se tudo pode ser comprado e vendido, por que não as consciências e as outras coisas mais? Tudo pode ser comprado e vendido, por que não as consciências e as outras coisas mais? Se ligue nessa frasezinha aqui, tá bom? Nós vamos fazer uma atividade com base nela. Então, se na sociedade disciplinar há sempre um indivíduo vigiando os outros, na sociedade de controle, todos olham para o mesmo lugar. A televisão é um bom exemplo disso, pois milhares de pessoas estão sempre diante do aparelho. Mas vamos superar esse atraso do texto que fala sobre televisão e vamos pensar na internet. Eu não preciso colocar um indivíduo, não preciso colocar vocês num lugar, não preciso fechar as portas e começar a doutriná-los ali, num ambiente geográfico específico único. Ponto, tá ali. Não precisa. Porque a televisão ou a internet, ela faz com que todos olhem para ela. Sabe a ideia do indivíduo indo de um lugar para o outro? Primeiro a família, depois a escola, depois a igreja. E cada lugar ele aprende uma coisa. Agora não precisa disso. A sociedade de controle faz com que todos os indivíduos, seja ele, estando ele na igreja, na escola, em casa, ele vai olhar para o mesmo lugar. Ou seja, para a tela de um celular. Perceba como isso é atual. Isso é muito atual. Então, o indivíduo está preso ao ar livre porque ele é direcionado, ele é manobrado, ele é influenciado onde quer que ele esteja. Bom, com base nisso, eu tenho uma atividade para vocês, mas eu vou logo dizendo, não vai ser essa atividade aqui do livro, eu vou passar a atividade para vocês, a dica que eu já vou dar agora. Vai ser com base no documentário da Netflix relacionado ao dilema das redes. Então, repetindo, o dilema das redes. Nós vamos fazer perguntas, inclusive esta aqui. Esta pergunta, se tudo pode ser comprado e vendido, por que não as consciências e outras coisas mais? Vamos fazer isso e vamos fazer outras perguntas, mas você vai ter que assistir o documentário O Dilema das Redes. É isso no momento, é só essa nossa discussão. Vamos jogando outros videozinhos e vocês vão fazendo perguntas. Aí quem sabe eu faça vídeos para responder as perguntas de vocês.